Olá! Hoje, no Yara Responde, nós vamos falar sobre sentimento de inferioridade. Você já sentiu isso? Então, venha comigo! Vamos ver a história de hoje? Yara, desde pequena sou insegura e acho que todo mundo é melhor que eu. Não tenho namorado. Tenho uma amiga que chama a atenção por onde passa, porque além de bonita, ela é divertida. Não tenho nem vontade mais de sair e acabo descontando tudo na comida. Não sei o que fazer. Minha querida, você está descrevendo vários sintomas de um complexo chamado complexo de inferioridade. Certamente você já ouviu falar disto. Só que muito pouco se fala de como surge, quando, o que fazer. E hoje eu vou tentar colocar isto para você. É muito natural que todos nós, um dia ou em alguma situação, tenhamos nos sentido inferiores a alguém. Ou pela beleza, ou pelo conhecimento, ou pelas habilidades, enfim, por uma série de circunstâncias. Mas, quando esse sentimento começa a atrapalhar a vida de uma pessoa, fazendo com que ela se compare exaustivamente com outras pessoas e sempre no sentido de perder nessa comparação, nós já precisamos pensar num complexo. Esse termo foi criado por Alfred Adler, um psiquiatra, e ele dizia o seguinte, que todos nós seres humanos temos uma necessidade de nos destacar do meio, porque nós não aguentamos a marginalização, nós não aguentamos a rejeição social e a solidão. E quando nós nos damos conta das nossas limitações, nós nos sentimos inferiores. Isso acontece porque nós criamos uma imagem ideal de nós. A gente sempre tem para a gente uma pessoa idealizada, aquela que eu gostaria de ser. E aí eu comparo com aquela que eu me sinto. E se esse intervalo é muito grande entre o que eu me sinto e o que eu gostaria de ser, este intervalo é o complexo de inferioridade. Esse faz com que eu me sinta inferior a outras pessoas. O complexo de inferioridade, ele começa na infância e vai se construindo, mas ele vai se revelar bastante na adolescência, porque é na adolescência que nós temos este convívio social maior, que nós precisamos pertencer a um grupo, que nós precisamos nos sentir integrados a um grupo. Então, todos vocês sabem que os pais são modelos para os filhos. Quer dizer, que os pais têm uma grande influência na construção psicoemocional de seus filhos. Então, todos os comportamentos e atitudes dos pais vão influenciar e podem criar sementes para esse complexo de inferioridade. Ou quando os pais já têm esse sentimento de inferioridade presentes neles mesmos, ou quando os pais criticam muito, exigem muito e não valorizam, não incentivam os seus filhos. Exemplo disso, pais que fazem muitas comparações, comparam o seu filho sempre com outras crianças. Acentuam falhas. Então, quando a criança falha, é muito sério, é muito acentuado, ao mesmo tempo que quando ela acerta, não é incentivada.
super exigência, exige demais da criança. Criança conseguiu até aqui, ainda falta. Conseguiu lá, ainda falta. Crítica excessiva, criticam todas as ações que a criança errou, que a criança não foi tão bem. Rejeição ou negligência, pais que não estão muito aí para os filhos, infelizmente existem. E até, gente, superproteção. Pais que protegeram muito seus filhos, que evitassem muito que seus filhos sofressem ou tivessem desafios. Essas crianças também vão se sentir inferiores e podem se sentir inferiores em relação às outras. Veja que só uma coisa e acontecida uma vez não vai caracterizar nenhum tipo de complexo. Eu estou falando de situações repetitivas ao longo da infância, comportamentos repetitivos. Esses comportamentos vão fazer com que a criança se sinta insuficiente para agradar os pais. E com isso, elas se sentem ameaçadas na perda do amor. E isso cria um bloqueio muito sério, onde elas vão se sentir sempre insuficientes em relação às outras pessoas. E isso vai acarretar, gente, muitos problemas. Desde a questão da pessoa necessitar muito da aprovação de outras pessoas, até a arrogância, que é uma defesa também. Aquelas pessoas muito arrogantes, aquelas pessoas que sabem tudo, que tentam dominar o outro, exercer poder sobre o outro, pode ser uma defesa do complexo de inferioridade. Elas estão fugindo daquela dor tão profunda das suas almas. Outra questão que pode levar o complexo de inferioridade os transtornos físicos. Por exemplo, crianças e adolescentes que se sentiram ou muito feios, ou muito gordos, ou muito magros, nariz grande, orelha grande, enfim, qualquer tipo de coisa que pode ter gerado bullying, gozações, brincadeiras de mau gosto. Todos os tipos de preconceitos podem levar a complexo de inferioridade, preconceito de raça, de cor, de gênero, qualquer tipo de riqueza e pobreza. Isso é muito comum, às vezes, em crianças que têm uma situação socioeconômica cultural e estudam em lugares com situações socioeconômicas culturais de colegas muito diferentes. Então pode gerar, vejam que são inúmeras as variáveis que podem gerar, desencadear uma questão do sentimento do complexo de inferioridade. Mas eu vou citar alguns sintomas que você vai perceber neste complexo. Por exemplo, a pessoa com complexo de inferioridade, ela está sempre se comparando com outras pessoas. Ela necessita excessivamente da aprovação dos outros. São pessoas que podem ser muito críticas, tanto consigo mesmo quanto com os outros. São pessoas que podem alimentar muita inveja, porque as pessoas sempre, aos olhos dela, têm muito mais que ela para serem queridas, notadas. Podem ser agressivas, desenvolver uma agressividade, tentar dominar os outros, exercer poder sobre os outros, que é a outra face do complexo de inferioridade, serem pessimistas, terem isolamento social, medo do novo, porque o novo desafia, uma baixa autoestima, uma autovitimização. Então, esses são sintomas muito característicos desse complexo. Ok, entendi tudo, Yara, mas o que fazer? Então, vamos lá.
Vamos dar uma resposta mais direta para a sua pergunta agora. Como você pode lidar com você que está sentindo tudo isso? Primeiro é reconhecer isso. A gente não vai curar nada que a gente não reconheça que tenha. Então, primeiro reconhecer e que isto é um sentimento seu, que se relaciona com você e que nada tem a ver com as situações externas. Então, não é ninguém que está fazendo isso. É você que está se sentindo assim. Isso é um primeiro passo. Outra coisa, busque na sua história. Vá buscar, eu não disse para você que começa na infância, mas ele se evidencia bem na adolescência. Volte na sua história e vá buscar os acontecimentos onde possivelmente você se sentiu humilhada, onde você sentiu vergonha, onde você se sentiu insuficiente, onde as suas limitações te envergonhavam. Vá lá, busque, anote num papel, é importante isso. Aí, faça o seguinte, vamos supor que você conseguiu chegar em alguns momentos. Projete esse momento como se você estivesse assistindo numa televisão, numa tela. Projete essa cena. Comece a assistir você adulta, assistindo aquela criança ou aquele adolescente passando por aquilo. Hoje, você sentiria do mesmo jeito? Porque tem uma diferença entre como a gente sentiu lá no passado, que nós estávamos menos instrumentalizados psicologicamente, e hoje nós podemos olhar para uma situação hoje e falar, nossa, mas também não era tanto assim. Então deixa eu ressignificar isso para mim hoje. Ou posso chegar e falar, não, eu sinto do mesmo jeito. Faça uma lista das suas qualidades. Porque eu não disse que o complexo de inferioridade vem entre o que eu sinto que eu sou e aquela pessoa que eu gostaria de ser? Nisso, quando a gente está nisso, a gente nunca está vendo as nossas qualidades. Nós estamos vendo o que falta. Nós estamos olhando para as nossas limitações. Mas nós não somos só limitações. Nós somos qualidades. Então, faça uma lista, busque suas qualidades. E pelo menos 2 ou 3 físicas, já que você tem problema de compensar na comida, vá buscar coisas até no seu físico. Vamos supor que você goste dos seus olhos, ou ache suas mãos bonitas, ou o seu pescoço, a sua orelha bonita. Não importa que parte, veja 3 qualidades corporais e pelo menos 3 ou 4 qualidades que você tenha na vida, emocionais. Reforce diariamente. Eu gosto muito de um exercício que eu pessoalmente faço. Eu tenho no meu consultório uma imagem de quando eu tinha 5 anos. É um quadrinho que está lá na minha parede. Sabe que todos os dias eu olho para essa criança e falo assim, hoje eu vou cuidar bem de você? É importante que a gente acolha aquela criança que existe dentro de nós. O que tem dentro de você é uma parte de uma criança que está ferida, que está machucada, que passou por humilhações, vergonhas. Então, acolha essa criança, faça algo por ela, usando as suas qualidades. Mostre para esta criança que hoje adulta você tem qualidades e que você reforça essas qualidades. Incentive isso em você. Nada cresce sem a gente regar. Qualidades também. E se você não conseguir fazer tudo sozinha, busque ajuda. Existem profissionais que podem ajudá-la. Vá, o que não vale é você ficar se escondendo dentro da sua casa e nutrindo esses sentimentos.
Porque quanto mais você se esconder, mais você está nutrindo isto. Espero ter te ajudado. Se ficou alguma dúvida ou alguma questão, por favor me escreva novamente e eu terei o máximo prazer em responder novamente para você, em continuar o assunto. Se você gostou desse vídeo, se você conhece alguém que passa por essa triste dor de alma, da inferioridade, apresente esse vídeo, ajude essa pessoa. Às vezes uma palavra pode ajudar uma pessoa a sair do seu redemoinho pessoal e seguir em frente com mais alegria, prazer e disposição para a vida. Muito obrigada pela sua atenção. Namastê. Beijos.